Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer mais uma dica para vocês, aproveitando até mesmo dar uma continuidade sobre o que o Luiz deu na dica anterior. Ele deu a dica sobre, né, como você pintar pedras, e aí eu pensei, bom, hoje então eu venho dar uma dica sobre como fazer uma imitação de granito. Lógico que você vai pensar, nossa, mas granito tem tantas cores, tem tantos modelos. Aqui eu vou dar uma ideia para você de um tipo de granito que você pode fazer imitando pedra, imitando um muro, imitando um chão, alguma coisa, né, que você possa utilizar na sua pintura, ok? Para isso, eu peguei aqui um stencil, tá? Imitando pedra, deixa eu tirar aqui um pouquinho e colocar para vocês, olha só, esse stencil aqui imita a pedra. No mercado você vai encontrar os mais variados tipos, esse é da Litoarte, a referência é STM 348, tá? Mas você pode encontrar também outros modelos, outros tipos de granito também, de imitação de pedra. Eu coloquei então aqui, né, o stencil aqui em cima, deixa eu até ver se eu consigo encontrar a posição correta que eu coloquei, olha só, assim, né, eu já deixei adiantado porque eu não ia ter tempo, né, para poder passar, então, o que eu fiz? Eu passei aqui com uma espátula, tá, massa, ou você pode usar massa acrílica, massa de modelar, né, da Acrylex também, você pode usar textura Snow também, né? São vários tipos de massa acrílica que você pode utilizar para fazer esse trabalho. Passei a massa, retirei o stencil, tá? E ele ficou desse jeito. Silvana, por que a sua placa tá pintada de escuro embaixo? Tem algum motivo? Nesse caso, não. Eu só peguei um pedacinho mesmo de uma placa aí aleatória, tá? Só para mostrar para vocês. Não tem problema se ela esteja pintada de branco ou esteja de preto, amarelo, azul. Por quê? Porque nós vamos estar cobrindo agora com a cor cinza da Acrylex. Olha só, eu tenho aqui a cor cinza e eu vou passar por cima de tudo. Eu já deixei essa etapa pronta justamente porque eu sabia que eu ia ter que, né, passar para vocês. Então, já deixei seca para que fosse mais fácil. Então, olha só, eu vou passar aqui a tinta cinza e eu vou passar apenas uma mão, tá? Por quê? Porque eu quero que fique manchado já, e o próprio manchado vai me auxiliar também na pintura. Eu não tô colocando muita água no meu pincel, nem estou diluindo a minha tinta. Estou deixando ela totalmente pura, para que fique realmente mais fechado, tá? Eu só hidratei um pouquinho o pincel, molhando assim na água, e venho novamente, só para fazer a tinta escorregar melhor, mas procuro carregar, toda vez que for carregar, não ficar molhando tanto o meu pincel, para que a minha tinta fique manchada, mas não tão transparente. Eu quero que esconda um pouco o fundo. Lógico que por ter sido um fundo mais escuro, ele vai ficar levemente mais escuro também depois de seco, certo? E aí, isso também vai me ajudar no efeito, ok? Olha só, passei então com um pincel de cerdas macias, passando bem pelos cantinhos, né? Por toda a peça. Passei a tinta acrílica fosca da Acrylex na cor cinza. Prontinho. Aqui ficou um granuladinho, vamos tirar. Ok, perfeito. Feito isso, vou secar nesse momento para darmos continuidade na nossa técnica então.
Feito isso, vou pegar agora um pincel com cerdas duras, ok? E vou utilizar o betume alumínio da Acrylex também. Dessa etapa, eu não vou trabalhar pintando, e sim fazendo o seguinte movimento. Coloca um pouquinho do betume alumínio na bandejinha, pego uma folha de papel toalha, olha só, vou pegar uma folha de papel toalha, porque nesse momento eu vou trabalhar com a tinta um pouco mais seca. Mergulho meu pincel na tinta prata e venho retirando um pouco o excesso. Passo de forma aleatória por toda a peça, fazendo movimentos até em de vários lados, assim, para que ele fique realmente manchado. Vocês vão começar a perceber que o nosso granito já vai ter um certo brilho, né? Prateado, mas que ele vai ter também algumas manchas, porque eu não estou passando a tinta pura aqui. Eu estou passando ela um pouco seca, e isso faz com que em algumas partes da minha pedra a tinta fica mais fixa, enquanto que em outras ela vai ficar um pouco mais superficial, tá? Então, em alguns momentos ela vai ficar bem forte e em outros lugares ela vai ficar um pouco mais clara, um pouco mais suave. A vantagem também do betume é que é uma tinta, né, é um produto extremamente viscoso, que você consegue passar com muita facilidade. Ele não impede o movimento do seu pincel, ele dá uma certa flexibilidade e isso ajuda muito também na nossa técnica agora. Passando por toda a peça, olha só, vejam que a gente já começa a ter aqui, né, uma diferença de tonalidade em alguns lugares. Passo bem por tudo e vou dar uma fixada em alguns pontos agora. Nas pedras maiores. E o legal de quando você passa a massa nessa técnica é de você não passar a massa bem certinha, né? Assim, bem lisinha. Deixe sim umas falhas, umas partes mais enrugadas, que isso auxilia a fazer alguns efeitos também na pedra. Prontinho. Feito isso agora, eu vou dar novamente uma secada, por mais que eu tenha feito já mais seco, mas eu vou secar somente para a tinta fixar, porque a próxima etapa agora eu vou vir com outro produto bem úmido, bem molhado, então eu preciso que esse aqui esteja bem seco mesmo. Prontinho. Feito isso agora, eu vou entrar com o betume Nogueira, da Acrylex. Ele é um betume à base de água, né? É uma tinta translúcida que você, molhando ela com água, né? Você colocando água no betume, ele vai ficar ainda mais transparente. Então, agora, na minha bandejinha, eu coloquei aqui um pouco do betume Nogueira e vou colocar do lado dele um pouco de água. Olha só, até puxar um pouquinho e deixar o meu betume levemente aguado. Olha só, tá? Então, eu fui puxando de pouquinho em pouquinho e deixei o meu betume levemente aguado, certo? Agora, eu vou precisar aqui, para fazer a minha técnica, um auxílio de um paninho úmido. O meu pano aqui já está úmido, molhado. Pode ver que ele tá até bem sujinho, porque eu utilizo realmente para isso, para fazer técnicas assim, né? Pode ser um paninho de malha. E você vai passar o betume de uma forma até bem generosa, consistente, tá? Para que ele realmente pegue em toda a peça. Se você for bem rápida, para que a tinta não seque também muito rápido, você pode passar por uma superfície um pouco maior, tá? Se você está trabalhando numa superfície bem grande, onde você vai ter que passar o pano em seguida, então faça por partes. Não deixe secar totalmente, porque você pode ter problemas depois, tá? Então, olha só, passei aqui de uma forma
aleatória, né? E com o pano úmido enroladinho no dedo, com a mão bem suave, eu vou tirando um pouquinho, olha. Começo a tirar o excesso, mudo a posição do meu paninho e vou vindo dando umas batidinhas agora, ó. Tirei primeiro o excesso, espalhei um pouquinho o betume e agora eu vou vir dando umas batidinhas no meu paninho. Olha só. Venho dando umas leves batidinhas para tirar todo o excesso maior. Agora, nesse momento, eu utilizo o paninho para pegar aqui nas pedras maiores, ó, e retirar um pouquinho mais. Deixo algumas marcas, né? Algumas mais fechadas. Começo a limpar as pedras agora, tá? Deixando a parte mais suja com o betume nogueira entre as pedras na parte mais inferior, que dá um efeito de relevo. Olha só. Tá vendo? Vou fazendo isso. Tiro um pouquinho, ok, e dou uma leve secada. Vou repetir mais uma vez, tá? Agora, de uma forma um pouquinho mais pura. Antes eu queria que a sujeirinha fosse mais espalhada, certo? Agora eu quero dar uma consistência em alguns pontos. Então, eu venho com ele mais puro, ó, e vou passar em alguns pontos e já vou retirar, tá? Agora, eu vou fazer de pedacinho em pedacinho, porque o meu betume tá puro e ele seca com mais facilidade. Venho novamente com o paninho tirando o excesso. Principalmente das pedras. Olha como lá profundamente ele já ficou mais preenchido nesse momento, né? Porque agora o meu betume já tá um pouco mais puro, tá? Então, com isso, ele acaba preenchendo mais o fundo, né? Mas em alguns pontos que talvez eu não alcance, a própria sujeirinha que eu fiz antes também já vai me auxiliar a deixar mais escuro. Olha lá. E eu posso deixar alguns pontos assim, ó, mais fechados, outro mais aberto, né? E quando eu limpo aqui em cima um pouquinho na pedra, ó, tiro um pouquinho do excesso, você pode limpar até batendo, para não ficar a marca do paninho, né? Pode dando leves batidinhas assim, você vai vendo que a cor do alumínio, ele começa a retornar, né? E faz com que a nossa pedra brilhe novamente, tá? Ó, então, venho aqui com o betume mais puro e passo novamente o paninho. Eu gosto muito dessa técnica para aplicar em algumas peças, como muros, se você vai fazer um muro, se você vai fazer um caminho de pedras, se você vai fazer, representar uma parte da casa, né? Uma chaminé. De repente, você consegue utilizar essa técnica do granito envelhecido, certo? Prontinho. Olha só, secamos novamente. Esses excessos você pode deixar, eles vão fazer um charme na sua peça. Como ele tem um certo brilho, até mesmo por conta do betume alumínio, é interessante que você não passe um verniz fosco. Deixe da forma que está, que ele vai te dar um trabalho realmente de uma pedra mais vistosa, né? Mas se você não gosta de muito brilho e quiser, a opção também é deixar fosca somente no betume, no verniz fosco. Aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia que eu fiz de um casario. E eu não terminei esse meu casario ainda, mas eu comecei a fazer aqui, ó, a pedra da chaminé, tá vendo? Então, você pode aplicar e depois fazer toda a sombra, né? E fazer com que essa pedra depois fique
totalmente ressaltada, realçada por conta das sombras e luzes que você pode jogar também, né? Então, aqui nesse momento, eu fiz a chaminé e eu poderia fazer, ó, aqui tá todo, não tá nada acabado ainda, mas eu poderia fazer aqui embaixo uma parte com pedra também, um detalhe da casinha, né? Tudo são ideias que você pode trabalhar também com essa técnica aqui de uma pedra envelhecida. Uma pedra que quer queira ou quer não tem um efeito um pouquinho do granito pelo brilho e ela acaba sendo envelhecida pelo tempo, pela chuva, né? É como se ela já tivesse com musgo de uma forma mais envelhecida. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueçam que toda semana a página da Pintura Decorativa Brasil está sempre presenteando vocês com dicas bem interessantes. E não esqueçam de seguir também a nossa página no YouTube, que as dicas também estão lá para que vocês possam fixar sempre e ter a oportunidade de visitar sempre que necessário. Um grande beijo e até a próxima dica!